Quero, antes de mais coisas, saudar-vos e manifestar-vos, de facto, a minha alegria por vos ver aqui em multidão, no início da abertura do ano pastoral, o que para mim é um motivo de alegria e também de conforto, ver tanta gente interessada. Agora passo a apresentar-vos o programa pastoral nas suas linhas essenciais, que vem aqui na nota pastoral que eu dirigi à Diocese. Ela está à vossa disposição, é gratuita, portanto todos podem levar. Aquilo que vou dizer é um aperitivo apenas para suscitar em vós o apetite depois da leitura e da meditação nas vossas comunidades cristãs. A carta intitula-se então O Tesouro da Fé, Dom para Todos, e situa-se na linha do chamamento que o Papa Bento XVI dirige a toda a Igreja para este ano: viver o ano da fé. Por detrás deste horizonte do ano da fé está então os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II e os 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica para os adultos. O Papa quis celebrar estas datas e quis que elas não se reduzissem a efemérides passageiras de um dia, uma semana, comemorativas, e, portanto, apenas ou então a eventos mediáticos, como podia ser o de hoje. Daí, então, que proclamasse um ano da fé, uma vez que o Concílio pretendeu pôr o mundo moderno em contacto com a energia, a força vivificante do Evangelho de Cristo. E hoje sentimos ainda mais esta necessidade. De maneira que começamos então por um diagnóstico que torna ou nos faz ver a urgência deste ano da fé e de uma série de iniciativas para vivermos com alegria, frescura, a nossa fé cristã, redescobrir a alegria de acreditar e reavivar o entusiasmo de comunicar e testemunhar a fé. O diagnóstico refere-se sobretudo ao Ocidente. Em África, na Ásia e na América é diferente. No Ocidente estamos a viver uma crise da fé. Não é só a crise, não é só da fé, é toda uma crise de ordem cultural. Como estão a ver, esta crise que nós estamos a atravessar, socioeconómica, tem por detrás de si uma crise cultural de ordem espiritual e moral. Estamos a viver grandes transformações, gigantescas transformações, que têm repercussões também na dimensão religiosa e de que nós, às vezes, ainda não nos damos plenamente conta. Neste mundo plural e pluralista em que vivemos, que tem coisas belas, fascinantes, mas também riscos muito grandes. E então, estamos a assistir a uma crise também de fé, que afeta até os próprios cristãos, crentes cristãos. Para muitos, Deus é um grande desconhecido ou esquecido. Mesmo entre cristãos e católicos, vive-se muitas vezes como se Deus não existisse, não estivesse presente na vida. Jesus Cristo, por vezes, é reduzido a uma personagem do passado, admirável, mas não amado, nem acolhido na fé como Salvador e Redentor. Muitos cristãos perderam assim a sua identidade cristã, o sentido da sua pertença a Jesus Cristo e à sua Igreja,
como o seu povo. A própria memória da fé como que se vai esboroando. Elementos fundamentais da nossa fé que antigamente qualquer criança aprendia e sabia para toda a vida, hoje são ignorados, não só pelos adolescentes e jovens, como por muitos adultos. Depois há também todo um clima cultural de relativismo, em que o indivíduo é que pretende fazer a sua fé, criá-la, como sendo uma fé à lista, como quando se vai ao restaurante e se escolhe o prato que mais agrada ao seu gosto, não é? Assim às vezes também se faz em relação à fé, uma fé à lista. Escolhem só determinadas coisas e põem-se outras de parte também. E portanto, todo este clima, mesmo entre os próprios cristãos, quer dizer, dá um sinal de cansaço de quem não descobriu que tem dentro de si, como disse o Sr. Professor Marcelo, que tem consigo um tesouro, o tesouro da vida, que é a fé. E por isso quisemos intitular O Tesouro da Fé, um dom para todos. Bom, então há que ler esta situação à luz da palavra de Deus, da mensagem do Senhor. E se queremos então recuperar, pois aqui é um apelo, então a redescobrir a beleza e a alegria da fé e também o entusiasmo de a testemunhar e comunicar, mesmo por vezes num ambiente adverso também, que existe. Um pensador, filósofo do século XVIII, Kierkegaard, escreveu isto: se Jesus Cristo voltasse ou tivesse de voltar hoje ao mundo, os homens não o poriam mais numa cruz. Seria vergonhoso hoje condenar um homem à morte de cruz, já? Mas poluíam a ridículo. E é isso que às vezes se faz em relação à fé. Põe-se a ridículo, às vezes, nos meios de comunicação social, como sendo uma coisa, uma subcultura, uma coisa ultrapassada, de tempo dos nossos avós ou bisavós, mas não para um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma rapariga de hoje. Então, mais aqui a urgência de redescobrir a beleza e a alegria da fé e o entusiasmo de a comunicar. E a fé cresce, então, diz então, o Papa, na carta que ele escreveu sobre o ano da fé, a carta intitula-se A Porta da Fé. A fé cresce quando ela é vivida como a experiência de um amor recebido, de um amor que entrou na nossa vida. Isto é como o marido e a esposa, que se recebem um ao outro, como um amor que entrou na vida um do outro. E a mesma coisa na fé, um amor que veio do alto e entrou na nossa vida, um amor único, original, que nos precede, que nos acompanha, que nos purifica, que nos santifica, que nos acolhe depois na plenitude da vida. E que, portanto, abre um horizonte grandioso para esta vida, à primeira vista, tão pobre e tão mortal. Estás a ver? E mais, depois, a fé cresce também quando ela é comunicada como uma experiência de graça, de beleza e de alegria. E aqui resumo isto: a fé é bela porque torna bela a nossa vida e porque é fonte de autêntica alegria. Quem não encontra a alegria da fé não chegou ao coração da fé. E portanto os cristãos têm de ser fonte também de alegria, de esperança no mundo. Isto tudo depois leva então a um modo novo, renovado e rejuvenescido
de ser cristão e de construir uma comunidade cristã, cujas características depois vêm aqui apontadas. E passo então agora ao programa, depois da gente fazer o diagnóstico, iluminar a situação e ver as emergências, as urgências, as necessidades. Nós fazemos então, traçamos um programa com um tema, o tema geral, não é? Que é este da carta, a fé, o tesouro da fé como dom para todos. Portanto, a primeira coisa que um cristão, a primeira pergunta que um cristão deve colocar-se é se considera verdadeiramente um tesouro, não? Se considera a sua fé um tesouro, um dom precioso. Se eu não considero um tesouro um dom precioso, banaliza, não aprecia. Depois escolhemos uma frase, um lema bíblico que nos vai servir de luz e de força para o caminho. Escolhemos uma frase tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. Pela fé caminhamos. Nós somos peregrinos neste mundo, mas sabemos de onde vimos, para onde vamos. E sabemos que não caminhamos às escuras. Há uma luz para o caminho. E mesmo quando nos cansamos, há uma força para caminhar. É a fé. Pela fé caminhamos. Portanto, caminhamos na luz da palavra de Deus, na força do seu Espírito, na esperança e na confiança do seu amor e na esperança de chegar à plenitude da vida, não? Estão a ver? Depois temos um símbolo também. O símbolo, retomamos aquele símbolo do sino do diocesano, que é a imagem de um povo peregrino. Ninguém vive a pé sozinho, não? Como ninguém vive a vida sozinho. Normalmente começamos por vivê-la em família e depois com o círculo alargado dos amigos e da sociedade, naturalmente. Também nós somos, como cristãos e crentes, católicos, um povo de peregrinos que caminhamos lado a lado uns com os outros, em que nos apoiamos. Somos, cada um é apoio dos outros, todos os outros são apoio de cada um, para dar testemunho da nossa fé, para levar a luz da fé ao mundo de hoje. E depois, os objetivos, então, para este ano da fé. Primeiro, já falei neles praticamente, primeiro é redescobrir a alegria de acreditar em Jesus Cristo. É uma alegria. Segundo, avivar o entusiasmo pelo testemunho e anúncio da fé, como um dom para o mundo. Terceiro, avaliar também a vitalidade das comunidades cristãs, medir o pulso, ver a pulsação da fé nas comunidades cristãs, sobretudo então à luz daquele projeto pastoral que saiu do Sínodo Diocesano e que terminamos com este ano que acabou, o ano pastoral que acabou. É preciso ver também que impacto teve em cada comunidade, o que é que ficou de positivo e de novo em cada comunidade, que aspectos ficaram esquecidos e porventura é preciso retomar também. Depois então, a partir daqui, estabelecemos alguns dinamismos, algumas iniciativas e algumas ações para realizar estes objetivos. Eu não vou lê-los todos nem nada, mas só chamar a atenção para alguns. Então, em ordem a redescobrir a alegria de acreditar em Jesus Cristo, continuamos a propor aquilo que chamamos o retiro popular, o retiro para o povo de Deus durante a Quaresma, se bem se recordam, sob a forma de uma meditação da Palavra de Deus, a chamada Lectio Divina, já todos sabem o que isso é, em pequenos grupos e acrescida ou enriquecida com a figura ou com figuras exemplares de pessoas que percorreram um caminho para chegar à fé, o que deram um testemunho grande de fé. Homens, mulheres, leigos,
santos canonizados ou não canonizados também. Às vezes até casos exemplares, mesmo que não sejam figuras, são casos exemplares. Depois, propomos também uma celebração em cada comunidade, durante o tempo da Quaresma, uma celebração da profissão de fé, ou da confissão de fé, que é o credo. O credo. O credo não é uma lenga-lenga de verdades que a gente recita e que acredita com a cabeça. O credo é uma confissão das maravilhas da graça que Deus realizou para nós e conosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando estou a dizer isso, tenho de o dizer com o coração. Estou a chamar a Deus Pai. E estou a dizer que eu não sou um mero fruto do acaso da evolução que para aqui veio, sem saber como, nem porquê, nem para quê. Não, mas que sou um filho amado, querido por Deus. Estão a ver? É muito diferente do que papaguear uma coisa que se aprendeu de cor como um papagaio. Bom, então, uma celebração da confissão de fé na Quaresma para a gente tomar consciência dessas maravilhas da fé. Depois também a divulgação e estudo, onde puder ser feito, seja a nível de paróquia, seja a nível de vigararia, do catecismo da Igreja Católica para adultos. Depois há o compêndio, a síntese desse catecismo, porque o catecismo é um livro muito grande, quem ouvir desanima logo à primeira, eu ler isto, não, por sombra. Então há um compêndio, que é uma síntese, e muito bem feito, até a meu ver está muito simples, em linguagem que se entende, os adultos podem adquiri-lo e pronto, ver as verdades essenciais da fé, como elas são apresentadas e explicadas. E temos também o chamado UCAT, em inglês, Catecismo dos Jovens, Catecismo da Igreja para os Jovens, numa bela apresentação, numa linguagem mais juvenil, que eu penso que os adultos também gostarão de ler. Eu, por exemplo, gostei muito. Portanto, tudo isso é necessário exatamente porque nós hoje passamos por um analfabetismo religioso muito grande. É outro dos obstáculos à fé, é o analfabetismo religioso, portanto o desconhecimento das verdades fundamentais da nossa fé, que nos guiam e orientam. Depois ainda um especial cuidado na celebração e na formação litúrgica. As celebrações da fé são também um reavivar da fé, porque a fé não se vive só a nível da cabeça, engloba a pessoa inteira, corpo, alma, sentimentos. E portanto na celebração da fé, a celebração exprime a nossa fé e plasma, vai modelando, é Deus que nos vai modelando também na fé. Depois, para o segundo objetivo, para avivar o entusiasmo pelo testemunho e anúncio da fé. É a dimensão missionária da fé, sobretudo em relação àqueles que às vezes se afastaram por diversos motivos, que perderam o entusiasmo da fé, olha, que passam por crises, por dúvidas, por interrogações. Isto é normal, passar por as dúvidas, as interrogações da fé. Então temos de dar oportunidade às pessoas de partilhar as interrogações, as dúvidas, as crises, os dramas às vezes, que trazem consigo e que os impedem de viver a fé. Chamamos-lhe a isto a tenda da fé. Portanto, promover serões ou tertúlias de diálogo e de partilha sobre a fé em grupo, porque as pessoas hoje têm necessidade de falar, e de falar de coisas sérias. Não é só falar das telenovelas e do futebol, tudo tem o seu lugar, mas também falar da fé, com toda a liberdade dos filhos de Deus, de quem conversa amigavelmente uns com os outros e partilha. Depois, iniciativas de diálogo da fé com a cultura, com a ciência, como falou aqui o professor Marcelo, também vão ser promovidas a nível diocesano, mais pelo Departamento
do património cultural da Diocese. Olhar sobre a fé a partir da arte. Hoje, uma das dimensões que nos pode levar até às portas da fé. Isto é, às vezes é preciso um cliquezinho, que às vezes desperta qualquer coisa que anda dentro de nós. E uma das vias, um dos caminhos, é a chamada via da beleza. Hoje as pessoas são sensíveis, muito sensíveis a esta dimensão da beleza. A beleza que não é só uma estética exterior, mas é uma porta de acesso ao mistério da alma humana e também ao mistério de Deus. E, através das obras de arte que temos espalhadas na Diocese, o Departamento do Património Cultural também vai traçar alguns roteiros para, através deles, então, lançarmos um olhar, a partir da arte, um olhar sobre a fé. Depois, então, há uma realização também da Festa da Fé. Já fizemos uma vez a Festa da Fé, vai para 3 anos, agora será uma edição renovada, não vamos repetir o mesmo, na cidade de Leiria, portanto dentro da cidade dos Homens, no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho de 2013. Então eu peço agora aqui, carecidamente, aos párocos, aos membros dos conselhos pastorais e dos grupos paroquiais, catequese, por exemplo, que nesses dias não marquem outras atividades. Vai haver a festa dos escuteiros, já está programada para esse fim de semana, para esse domingo. Vai haver também a festa da catequese do grupo dos adolescentes, também já está programado para esse fim de semana. Portanto, e depois haverá outras coisas. Está uma comissão a trabalhar para isso. Para avaliar depois a vitalidade da fé das comunidades cristãs, vamos realizar 2 iniciativas, pelo menos, outras, mas pelo menos 2. Os encontros vicariais, que tem sido já uma tradição, não é? Um encontro em cada vigaria, em que eu estou sempre presente este ano, serão para dar a conhecer, então, a graça e as graças do Concílio Vaticano II para a renovação da nossa fé e para a renovação da vida eclesial das comunidades e da Igreja. Portanto, será uma coisa muito simples, acessível a todo o povo, na base de um PowerPoint, em que não será cansativo. E depois, também pedimos que façam esta avaliação ao nível paroquial, ao nível vicarial e nos órgãos também diocesanos, sobre este percurso pastoral destes anos anteriores, porque oferecemos uma grelha de discernimento, não é? Para isso vem aqui na nota pastoral, em anexo, está cá essa grelha. Portanto, caros amigos e amigas, é este em síntese o programa pastoral da Diocese, que depois podereis ver resumidos também numa folhinha que está juntamente com a nota pastoral, também à vossa disposição, tudo gratuito. Este ano é tudo gratuito. Tereis isto resumido, poupa tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.